Meu nome é Adriana Ribas, eu sou gastroenterologista e endoscopista, me graduei na UFBA em 2010 e fui fazer residência em clínica médica lá no Hospital Santa Casa Misericórdia, em São Paulo. Depois fui para o Hospital das Clínicas, fazer residência de gastroenterologia, emendei endoscopia digestiva e depois emendei um doutorado direto. Meu tema de estudo foi em doença de Crohn e trombose. E depois desse período lá em São Paulo, 6 anos, eu voltei para Salvador e comecei a trabalhar aqui no Hospital Aliança, na emergência, e fazendo consultório aqui também de gastroenterologia. E nos últimos 3 anos eu entrei para a equipe também de endoscopia digestiva e para mim é um prazer trabalhar no Hospital Aliança, porque aqui a gente tem um time muito diferenciado de colegas médicos e dos outros profissionais de saúde também, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, enfim, todo um time que está envolvido em trazer qualidade de vida para o paciente, melhoria para o paciente, não só durante a internação, mas no pós-hospitalar também. Então é muito importante estar aqui, fazer parte dessa equipe e essa sensação de pertencimento, né, que o Dr. Paraná, nosso grande mestre, sempre dialoga com a gente, do quão importante é a gente se sentir parte do grupo. E nos últimos anos a gente cresceu em relação ao grupo de doenças inflamatórias intestinais, então, do qual faz parte de gastroenterologistas eu, Dr. Flávio Feitosa, doutora Camila Medrado e doutora Adriele. Então a gente faz um time que busca ter esse cuidado, essa linha de cuidado, né, da gastrodó, que é muito importante porque a gente assiste o paciente ambulatorial, a gente vê o paciente do ponto de vista endoscópico, do ponto de vista radiológico, com profissionais de excelência também na radiologia. Uma ferramenta que tem sido super importante no manejo desses pacientes, que é o ultrassom de intestino. A gente tem uma pessoa super capacitada para fazer isso aqui, que é o Dr. Willi Vater. Então, os pacientes se sentem acolhidos, desde o diagnóstico até o manejo clínico deles também, sempre contando com a equipe de peso. Quando precisam internar, a gente dá todo o suporte também. Então, com as sessões clínicas que a gente faz a cada 15 dias, também a gente está sempre discutindo os casos mais desafiadores, e isso tem sido muito importante para que o grupo fique cada vez mais coeso e que a gente cresça não só em relação à assistência, mas em relação à pesquisa também, porque é muito importante e é uma das linhas que a gastrodó estimula que a gente faça e que cresça em relação à pesquisa, publicações, porque isso eleva o nosso nível enquanto grupo. Minha escolha da gastroenterologia para fazer gastroenterologia passou por uma experiência que eu tive ao longo da minha vida. Eu acompanhei duas avós, minhas duas avós eram hepatopatas, então tinham problemas no fígado, e durante a minha trajetória enquanto estudante de medicina, eu acompanhava muito a internação delas, acompanhava as consultas com os gastros, e aí eu fui me interessando cada vez mais sobre gastroenterologia. E quando eu cheguei na residência, foi que eu tive maior contato com pacientes com doenças inflamatórias intestinais, que são doenças crônicas inflamatórias que comprometem muito, às vezes, a qualidade de vida do paciente. E esses pacientes, muitas vezes, são comprometidos pela doença em sua fase laboral, né? Então, pacientes ali entre os 20 e os 40, 50 anos de idade, e isso compromete muito a qualidade de vida, faz afastamentos de trabalho, e do ponto de vista sexual, do ponto de vista nutricional, esses pacientes muitas vezes têm a qualidade de vida bastante comprometida. E aí eu me engajei cada vez mais durante a residência no segmento desses pacientes, no entendimento da complexidade da doença, e resolvi fazer isso ao longo da minha vida, aí na parte prática da gastro mesmo. Então a hepato ficou um pouquinho de lado, mas a doença inflamatória acabou me puxando. É lógico que enquanto gastros a gente faz de tudo, mas como a medicina evoluiu muito ao longo dos anos, a gente acaba focando mais em um segmento devido à complexidade, né? Então, hoje é o que me move. O que me move é estar buscando auxílio para esses pacientes, diagnóstico precoce, estar conversando com os alunos. Eu sou professora da Universidade da UNEB, né, do curso de medicina, então o que me move é justamente isso, é estar
junto ali com a educação continuada, com os meninos, tentando discutir diagnóstico precoce, como evitar as complicações da doença inflamatória intestinal que muito assola hoje em dia esses pacientes, um delta de diagnóstico que a gente tem até hoje, né, em torno de 2, 3 anos, desde o início dos sintomas até o diagnóstico, e isso muitas vezes o paciente chega com a doença complicada pra gente e com um grande comprometimento da qualidade de vida. Então, hoje eu me sinto muito feliz por fazer parte desse grupo de doença inflamatória intestinal. Quando eu retornei de São Paulo para Salvador, há exatos 7 anos atrás, conversando com o Dr. Flávio Feitosa, que é meu colega de consultório hoje, ele me falou muito bem do Aliança, né? E me fez uma carta ao coordenador da emergência, referenciando o meu nome, e assim foi que eu comecei a ter o contato com o hospital, entrei para a equipe do pronto-socorro, da emergência, e desde então eu vim nutrindo, né, esse afeto pelo hospital e me sentindo muito feliz de estar trabalhando aqui, de estar tendo essa troca com os colegas. Na emergência, eu lembro que eles investiam muito em educação continuada, né, discussão dos pacientes sempre com os nossos coordenadores, a gente estava discutindo os casos mais complexos, a passagem de plantão, era tudo muito voltado para minimizar erros, para a gente tentar, né, uma coisa que eu me lembro muito bem era esse feedback das nossas supervisoras, né? A gente sempre era chamado e elas davam feedback de como que a gente estava atuando. Isso é muito bom pro crescimento enquanto profissionais, né? E aí foi durante o meu atuar na emergência que eu percebi que eu precisava fazer um consultório aqui também, porque muitos pacientes, depois de finalizado ali a consulta, o atendimento, me perguntavam: doutora, e você atende aonde? E aí foi que me veio essa questão: não, eu preciso ter um consultório na Aliança para encaminhar os pacientes da emergência e continuar o segmento deles, né? Muitos pacientes chegam na emergência com desordens gastrointestinais, com diarreias, com constipações, com dor abdominal, e que ali a gente não vai ter um diagnóstico naquele tempo, né? Então eu ficava também curiosa de ter esse cuidado, de ter esse segmento. Foi quando eu falei com o Dr. Paraná, a gente tinha tido pouco contato durante a UFBA, não fui aluna de iniciação científica, mas Vinícius Nunes, que foi meu colega tanto de faculdade quanto de residência médica, fez essa ponte, entrei em contato com o Paraná, me apresentei e ele abriu as portas, e muita gratidão, Paraná, por ter feito com que, ter permitido, na verdade, que eu começasse a exercer o consultório aqui no Aliança e ter feito parte dessa equipe de gastro aqui. Anos depois, acabei entrando para a equipe de endoscopia digestiva, que hoje faço parte também, então eu consegui ter esse olhar não só para o diagnóstico clínico, como para o diagnóstico endoscópico. Eu gosto muito de fazer as colonoscopias dos meus pacientes e seguir, fazer uma colonoscopia de controle, ver se a minha terapia foi eficaz ou não. Então, eu sempre falo com os pacientes que eu gosto muito de ver os pacientes por dentro, entender por fora e por dentro, né? E para mim é um prazer fazer parte das equipes de gastro, endoscopia e da linha de cuidado de doenças inflamatórias intestinais. Um outro ponto que eu queria destacar também foi a confiança que a diretoria teve na composição do consultório, né? Hoje a gente tem um consultório que não somos só gastroenterologistas, eu, Flávio Feitosa, a gente tem outros profissionais que ajudam a compor esse time multidisciplinar. A gente tem um reumatologista, a gente tem uma neurologista, a gente tem neurocirurgião, temos uma nutricionista, então tudo isso ajuda a compor um time forte e que ajuda muito na condução multidisciplinar de pacientes com doenças crônicas, doenças raras, doenças de difícil manejo clínico, e aí juntos a gente tenta ofertar o melhor para os pacientes, e esse feedback da diretoria foi muito bacana para que a gente formasse esse time de peso aí. Então, o que é que significa para mim esse DNA Aliança? Significa o resultado de toda essa trajetória, né? Esse investimento de vida, de você estudar bastante para passar na universidade pública, de você estudar bastante para passar na residência considerada uma das melhores do país, de você voltar para sua terra natal e estar entre pares com o mesmo gabarito que você,
de estar numa casa que veste essa camisa, né, de uma assistência de qualidade, que veste a camisa dos médicos também, sempre investindo em educação continuada, sempre tentando ouvir o profissional. Eu lembro muito de um caso emblemático de uma paciente na pediatria, que a gente acompanha muito esses pacientes na transição, né? Então a paciente tinha 15 anos e fez uma retocolite grave, fulminante, precisando de uma medicação de altíssimo custo, que é a terapia biológica, que são anticorpos monoclonais, né? Que vão estar ali tentando enxugar esse processo inflamatório de forma mais vigorosa e eficaz. E a gente, junto com a diretoria, conseguiu pleitear isso junto ao plano de saúde, e a paciente saiu bem, conseguiu sair sem cirurgia, sem tirar o intestino dela, sem uma cirurgia mutiladora, enfim. E isso eu lembro com muito carinho da gente ter conseguido isso junto à diretoria. Então eu me sinto confortável de fazer parte de um grupo que investe e estimula a gente a ter essa sensação de pertencimento, né, e de ganhar com as trocas que a gente faz, com as sessões clínicas. Tudo isso faz com que a gente busque estar sempre reciclando e buscando sempre o melhor da gente para oferecer para os pacientes.